E se a ferramenta exata que a gente usa para tentar tornar nossos alunos mais eficientes na matemática estiver, tipo, biologicamente reprogramando os cérebros deles para serem mais lentos e preguiçosos? É uma pergunta forte, mas é exatamente o que os dados estão apontando agora. Sabe, quando a gente pensa em uma sala de aula moderna, existe aquela expectativa visual de sucesso, né? As cabeças dos alunos estão abaixadas, as telas dos tablets estão brilhando, não se ouve um pio. Aham, o silêncio absoluto. Pois é, e as respostas naquela lista enorme de exercícios de álgebra estão todas milimetricamente corretas. Parece que a educação atingiu o ápice da eficiência. Olha, é uma imagem incrivelmente reconfortante para qualquer educador. A gente gosta de ver os cadernos e as planilhas cheios de resultados exatos no final do dia. Parece que o trabalho foi feito, sabe? Mas então, a gente dá um passo para trás e olha para as fontes da nossa investigação de hoje. Começamos a cruzar os dados pedagógicos com a arquitetura neurológica do que está de fato acontecendo nessas mentes em desenvolvimento. E aí aquele conforto todo simplesmente evapora. Evapora, porque o que estamos testemunhando não é uma revolução no aprendizado. É um falso conforto. Hoje nós vamos expor uma verdadeira epidemia silenciosa de atrofia cognitiva nas salas de aula. É exatamente isso. Nós estamos diante de um colapso educacional que vem muito bem disfarçado de progresso tecnológico. A máquina, seja a calculadora do celular ou a inteligência artificial, ela está fazendo todo o levantamento de peso lógico. E o cérebro vai atrofiando. Literalmente. O cérebro humano está perdendo a vitalidade por pura falta de uso. E é por isso que a nossa análise de hoje tem uma missão muito clara e urgente, especialmente desenhada para os professores do ensino fundamental que nos acompanham. Nós vamos investigar como essas ferramentas digitais que removem, tipo, todo o atrito do aprendizado estão causando danos reais. Com certeza. Mas, mais do que só apontar o dedo para o problema, a gente vai extrair das nossas fontes algumas estratégias pedagógicas testadas. Sim, queremos mostrar como os educadores podem ajudar a fazer aquela transição do mero conhecimento declarativo, que é só decorar regrinhas que somem da cabeça em uma semana, para o verdadeiro domínio procedimental. Exato. E vamos fazer isso usando a própria biologia do cérebro e a história da matemática como nossas maiores armas. É um roteiro essencial para quem está na linha de frente. Total. Porque para entendermos como consertar essa crise na sala de aula, a gente precisa primeiro destruir um mito gigantesco sobre a inteligência humana. Qual mito? Existe essa falácia perigosa de que nós, no século XXI, evoluímos biologicamente para sermos inerentemente mais inteligentes ou, sei lá, mais capazes do que os nossos ancestrais. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a intuição básica nos diz que, poxa, se temos viagens espaciais e computadores quânticos, nossos cérebros devem ser um hardware muito mais potente do que o de alguém que viveu há 3 milênios, né? É o que todo mundo pensa, mas está totalmente errado. O que é fascinante aqui é que a biologia não funciona no ritmo da tecnologia. O cérebro humano não sofreu nenhum upgrade de capacidade. Nenhum? Nenhum. Um estudante que senta hoje em uma carteira do 6º ano tem exatamente o mesmo volume craniano, a mesma plasticidade e a mesmíssima arquitetura neurológica que um matemático babilônico possuía lá na antiga Mesopotâmia. Nossa, e nossas fontes detalham bem isso. Os babilônicos calculavam em um sistema de base 60, não é? Aham, base 60. Um sistema altamente complexo para lidar com frações de mercadorias, astronomia, e faziam tudo isso sem calculadora. Exatamente. E o detalhe crucial é que eles faziam isso na era da matemática puramente retórica. Eles não tinham símbolos de adição ou subtração. Uau, sem símbolos? 6 símbolos. Eles escreviam problemas complexos como parágrafos de texto. E resolviam equações segurando todas as variáveis simultaneamente na memória de trabalho. Não existia papel de rascunho infinito. Meu Deus, a carga mental devia ser absurda. Eles, assim como os antigos escribas egípcios, forjavam a capacidade das mentes através de um esforço cognitivo exaustivo. A fiação neural deles era incrivelmente densa, justamente porque era exigida ao máximo. Então, o hardware é idêntico. A diferença absurda
É o que nós estamos escolhendo fazer com ele hoje. Nossas fontes trazem conceitos pesados para explicar isso, especificamente o paradoxo da memória e aquele fenômeno da descarga cognitiva, ou cognitive offloading. Como isso funciona no cérebro de um aluno de 11 anos? A descarga cognitiva ocorre quando o cérebro terceiriza um esforço mental para um dispositivo externo, sabe? O objetivo é economizar energia. Faz sentido. É que o cérebro humano é uma máquina muito faminta. Ele consome cerca de 20% de todas as nossas calorias diárias, então ele sempre vai buscar atalhos. Ah, a biologia sendo biologia. Pois é. Quando um aluno começa a usar uma calculadora rotineiramente para resolver multiplicações ou usa uma inteligência artificial para montar a estrutura de uma equação, o cérebro percebe que a resposta sempre vem de fora. E aí ele relaxa. Biologicamente, ele toma uma decisão de eficiência. Ele diz: eu não preciso gastar energia metabólica mantendo essas vias neurais ativas se a resposta já está ali na tela. E aí que o estrago se torna visível nas notas, né? Tem aquele estudo de 2024, dissecado nas nossas fontes, que quantifica essa tragédia. Esse estudo é assustador. É. Quando o uso de IA generativa e calculadoras avançadas entre um grupo de alunos bateu a marca de 60% de adoção diária, o desempenho acadêmico deles não aumentou por causa da tecnologia. A média escolar despencou de forma assustadora. Sim, caindo de algo em torno de 9,5 para cerca de 7,5, numa escala de 0 a 10. Uma queda brutal. E os dados de neuroimagem explicam o mecanismo exato por trás disso. Os alunos que resolviam problemas na força bruta, sabe, usando apenas o cérebro, eles exibiam uma conexão fortíssima no córtex pré-frontal. E os que usavam IA? Os que terceirizavam as etapas lógicas apresentavam redes neurais incrivelmente fracas. É o processo de poda sináptica. Nós temos células no cérebro chamadas microglias, que funcionam tipo como os lixeiros do sistema nervoso. Lixeiros? Como assim? Se uma conexão lógica não é disparada com frequência, essas células literalmente devoram aquela sinapse para economizar energia. A via de raciocínio é destruída fisicamente. Caramba! Para visualizar o nível do problema, é como se o cérebro do nosso aluno fosse o smartphone mais caro do mercado. O hardware e o processador são absurdamente potentes, idênticos à potência de um escriba antigo. Aham. Mas o usuário decidiu que não quer usar o processador local. Ele manda tudo para a nuvem. Qualquer cálculo pequeno, ele joga para o servidor da Apple ou do Google. E o processador interno fica ali. Fica ali, ocioso, sem ser desafiado. Enquanto as microglias vão desligando seus núcleos de processamento, a máquina interna enferruja porque tudo roda na nuvem. Essa analogia é clinicamente precisa. Se o processador local não soa, não tem investimento biológico nele. É a regra mais implacável da neurobiologia. Use ou perca. Só que isso cria um conflito gigantesco na sala de aula. Muitos educadores que estão nos ouvindo recebem diretrizes pedagógicas que dizem exatamente o oposto. A promessa da eficiência. Sim, a promessa é: deixe a criança usar a calculadora para as continhas chatas. Assim a gente economiza tempo para focar nos conceitos matemáticos maiores e mais abstratos. Mas baseando-nos nesses dados sobre poda sináptica, isso é uma ilusão. Nós estamos sabotando a construção neurológica. Sem a menor dúvida. O que as fontes demonstram de forma cristalina é que tentar pular as etapas difíceis destrói a base do pensamento complexo. Uau! O que é fascinante aqui é o conceito de dificuldade desejável. O cérebro não aprende quando o caminho é liso. Ele aprende através da fricção, do erro, da luta estruturada. Tipo um músculo na academia? Exato. Na ciência da computação, quando os engenheiros treinam inteligências artificiais, tem um fenômeno chamado grokking. Grokking. Ela falha miseravelmente. Mas se forçarem a máquina através de milhares de repetições e treinamento exaustivo, ocorre o grokking. Dá um estalo. A rede neural, de repente, sofre esse estalo e compreende o padrão profundo das coisas. Aí passa da simples decoreba para a intuição genuína de como as regras funcionam. Exatamente. E o cérebro dos nossos alunos exige o mesmo sacrifício. Se a tecnologia remove a carga cognitiva relevante durante a resolução de um problema, as pesquisas mostram que o aluno falha em reter 83% daquela informação. 83% de falha na retenção? Sim, ele adquire apenas conhecimento declarativo.
Ele sabe declarar que a regra existe, mas não tem o conhecimento procedimental, que é aquela fluidez de aplicar a lógica em um cenário totalmente novo. Então, a grande pergunta prática para os professores do ensino fundamental é: se não podemos usar atalhos digitais para pular essa dificuldade desejável, como ensinamos as fundações da matemática sem virar uma tortura de memorização? Porque decorar a tabuada mecanicamente também não gera retenção profunda. O primeiro e mais importante passo, que nossas fontes enfatizam muito, é uma mudança de paradigma. Precisamos parar de ensinar a aritmética básica como se fosse um checklist de ordens arbitrárias de um professor sádico. Aham. Precisamos começar a ensiná-la como uma linguagem lógica, como uma gramática. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos pensar nas expressões numéricas e na famosa hierarquia das operações. O aluno olha para a regra, que diz que a multiplicação vem antes da soma, e acha que isso foi inventado só para complicar a vida dele. Mas não é uma invenção maldosa. É a sintaxe fundamental da lógica. Sem uma convenção gramatical universal, uma expressão vira um caos de ambiguidades. Não tem uma verdade intrínseca. Vamos pegar o exemplo clássico, tá? A expressão 4 mais 3 vezes 5. O terror das provas. Total. É muito comum o aluno bater o olho e fazer a conta da esquerda para a direita. Por que ele faz isso? Porque o cérebro dele passou os últimos 5 anos sendo treinado para ler textos em português exatamente dessa forma, da esquerda para a direita. Perfeito. Então ele soma o 4 com 3, que dá 7, depois multiplica o 7 pelo 5 e chega em 35. Nossas fontes chamam isso de falácia linear. Exatamente. O cérebro tenta aplicar a regra da linguagem natural à matemática. Mas quando ensinamos a sintaxe correta, a hierarquia das operações, a gente mostra que a matemática tem uma estrutura tridimensional. Tridimensional. Sim, de prioridades. A multiplicação não é só um símbolo qualquer. Na sua essência, ela é uma adição repetida. Faz sentido. Portanto, ela tem uma densidade gravitacional maior na equação. Ela cria blocos. A criança precisa enxergar que o 3 vezes 5 forma um par vinculado inseparável que precisa ser resolvido primeiro, resultando em 15. Certo. E aí sim, Só então, com esse bloco resolvido, nós adicionamos os 4, o que nos leva à única verdade inquestionável: 19. e nossas fontes mergulham na história para provar como isso é vital. Você mencionou os antigos, os matemáticos persas como Al-Khwarizmi lá no século IX. Sim, grandes mentes. Eles faziam álgebra sem usar a letra X. Eles escreviam tudo por extenso. Usavam a palavra árabe shay, que significa coisa, para representar a variável desconhecida. Um esforço brutal. Brutal e exaustivo. Foi só muito tempo depois, na Renascença, que os símbolos visuais, como o sinal de igual e os parênteses, foram padronizados, né? E esse é o ponto central. Os símbolos foram criados para comprimir conceitos visuais complexos e liberar espaço na memória de trabalho. Aham. Eles permitem que o cérebro visualize hierarquias de informação instantaneamente. Peraí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque isso parece uma contradição. Manda. Você passou os últimos minutos nos alertando que terceirizar o trabalho mental para uma calculadora destrói as vias neurais e atrofia o cérebro. Mas agora você está me dizendo que terceirizar o raciocínio para símbolos matemáticos inventados para liberar espaço mental é uma coisa maravilhosa. Qual a diferença prática? Essa é uma provocação excelente. A diferença brutal está no que acontece com a informação. Os símbolos matemáticos não calculam nada por você. Certo. O símbolo apenas comprime a informação para que ela caiba na sua memória de trabalho. Isso permite que você processe equações maiores de forma ativa. É como colocar as peças de um quebra-cabeça em caixas organizadas. Entendi, mas você ainda tem que montar o quebra-cabeça. Exato. Já a calculadora faz a operação por você. Ela não organiza sua memória de trabalho, ela esvazia. Quando o aluno estrutura o cálculo usando símbolos, ele está forçando o córtex pré-frontal a operar. Ele está construindo arquitetura neural. E a máquina rouba essa construção. A máquina rouba o processo inteiro. Uau, isso clareia tudo. Os símbolos são andaimes mentais. A calculadora é um helicóptero que te deixa no topo do prédio sem você ter escalado um degrau sequer. Ótima analogia.
E essa construção estrutural da mente prepara o terreno perfeito para o maior de todos os pesadelos dos educadores do ensino fundamental, a introdução dos números negativos. Ah, o momento crítico. Sabe, é aqui que muitos professores sentem que perdem os alunos para sempre. E é exatamente quando as calculadoras invadem a sala de vez. Porque é o momento onde a abstração colide com a falta de lastro no mundo real da criança. Se o professor não tiver uma estratégia procedimental sólida, a atrofia se consolida. Nossas fontes são implacáveis sobre isso. Elas exigem o fim imediato daquelas regrinhas rasas, aquelas rimas ocas como menos com menos dá mais. Isso é terrível para a retenção. Para um aluno de 11 anos, ouvir isso é o equivalente a uma mágica entediante. O professor diz que funciona, o aluno decora para a prova de sexta-feira e na segunda-feira o cérebro já descartou a regra porque não faz sentido nenhum na realidade tangível. Completamente vazio de significado. Em vez disso, precisamos usar a compreensão social da criança e suas vias neurais visuais. Se conectarmos isso com o panorama geral da neuroevolução, faz muito sentido. O cérebro humano foi selecionado ao longo de milênios para ser excelente em duas coisas bem específicas: Quais? rastrear trocas sociais e de recursos e navegar no espaço físico. Então, por que não sequestrar essas vias neurais hipereficientes para ensinar conceitos abstratos como números negativos? Nossas fontes apresentam duas abordagens históricas poderosíssimas para isso. A primeira é a analogia do livro caixa, ou o balanço financeiro, que remonta a Brahmagupta, aquele matemático indiano do século VII. A genialidade dele foi transformar o sinal de menos em um conceito palpável da vida adulta. Para Brahmagupta, números positivos são ativos, fortunas, recursos, dinheiro no bolso. E números negativos são dívidas, passivos. E quando o professor leva isso para a lousa, a matemática deixa de ser abstrata e se transforma em um drama social que qualquer pré-adolescente entende instintivamente. Vamos visualizar um cálculo tenso, tá? Menos 10, menos 3. Se eu ensino apenas o menos com o menos dá mais, o cérebro decora o truque, mas não retém o mecanismo. Agora, com a analogia financeira, a criança respira fundo e lê a expressão como uma história. E o raciocínio se torna lógico. O aluno mentaliza: a minha situação atual é que eu possuo uma dívida de 10 unidades. Eu estou no buraco. O sinal de subtração fora do parêntese significa que alguém vai remover algo da minha vida. E o que está dentro do parênteses? Uma dívida de 3 unidades. Ou seja, um credor bondoso veio e subtraiu, perdoou, 3 unidades da minha dívida original. Perfeito. Se alguém remove uma dívida sua situação melhora imediatamente. A criança compreende no seu íntimo que subtrair um passivo melhora o saldo da mesma forma que ganhar um ativo. Então, tirar um negativo é matematicamente idêntico a adicionar um positivo. Exato. A conta menos 10, menos 3, vira naturalmente menos 10 mais 3. E a criança percebe que ainda lhe resta uma dívida de 7. Não tem mágica, é uma verdade social aplicada. E a segunda abordagem consegue ser ainda mais visceral, porque exige recrutamento espacial do cérebro. É o uso da reta numérica como um mapa de deslocamento. Como funciona essa? O sinal não é um estado financeiro, mas a direção do olhar. O número 0 é o ponto de origem. Se o número é positivo, a sua bússola mental manda você virar o corpo para a direita. Se é negativo, você vira em cara à esquerda. E aí entram as operações, né? A adição e a subtração deixam de ser conceitos abstratos e viram comandos de marcha. Exatamente. Somar significa caminhar para a frente, na direção em que você já está olhando. E a subtração significa dar passos para trás, caminhar de costas, sem virar o corpo. Nossa, deixa eu ver se eu consigo fazer essa ginástica mental acompanhando a mesma expressão de antes. Subtrair um negativo de outro negativo. Vamos lá. Ok, estou no 0. O número que eu vou operar é negativo. Então, o meu cérebro vira e eu fico olhando fixamente para a direção esquerda, a terra dos números negativos. Certo. Mas aí vem o comando da operação. Que é uma subtração. E o comando físico para a subtração nessa analogia é caminhar de costas. Então, eu estou olhando para a esquerda, mas eu preciso dar passos para trás?
E o que acontece? Então, o que tudo isso significa? Se eu olho para a esquerda e ando para trás, eu estou obrigatoriamente movendo meu corpo em direção ao lado direito da reta. Pro lado positivo. É impossível olhar para a esquerda, dar passos para trás e não ir parar à direita. O menos com menos faz sentido espacial, mas, meu Deus, o esforço mental para visualizar isso, eu quase consigo sentir minha memória de trabalho fritando. E é exatamente esse o objetivo pedagógico. Esse suor mental é uma sessão intensa de academia para o córtex pré-frontal. A carga de dificuldade desejável é colossal. A criança tem que manter muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Sim, ela precisa manter o esboço espacial, a direção do olhar e o tipo de passo, tudo simultaneamente. Ao exigir que a mente sustente todas essas variáveis, você forja conexões neurais espessas. E o aprendizado que resulta dessa luta é de longo prazo. E o melhor, é imune à terceirização digital. O aluno adquire soberania e sentido numérico de verdade. Com certeza. Mas, para não deixarmos nossos educadores com nenhuma ponta solta, a analogia espacial funciona bem para soma e subtração. Os ativos e dívidas também. Mas e a divisão? Ah, divisão. Como é que uma criança vai visualizar caminhar de costas de forma fracionada ou dividir uma dívida? Porque ensinar regras separadas e alienígenas para divisão só aumenta a carga cognitiva. Isso levanta uma questão importante sobre a necessidade vital de buscar simetria na matemática. A resposta das nossas fontes para evitar essa sobrecarga não é criar novas analogias complexas. A chave é eliminar a fragmentação do ensino. Como assim? A divisão não deve ser apresentada como uma quarta operação mágica com suas próprias regras independentes de sinais. Ela precisa ser rigorosamente ensinada usando o conceito de operações inversas. Em vez de memorizar tabelas novas, a criança usa o que já sabe sobre a multiplicação. Exatamente. A divisão é apenas o processo investigativo de encontrar um fator ausente em um cenário de multiplicação. Se forçamos o cérebro a procurar por essas simetrias familiares, em vez de decorar listas isoladas, o esforço de memorização cai drasticamente. Vamos dar um exemplo prático que qualquer professor pode levar para a lousa amanhã de manhã. O aluno tem o desafio, menos 20 dividido por menos 4. Pelo método da decoreba, ele resmungaria menos com menos é mais, faria o 20 por 4 e escreveria 5 positivo, sem entender nada. Sem base lógica nenhuma. Como a operação inversa, usando os conceitos financeiros que a gente estabeleceu, salva a intuição desse aluno. O aluno é treinado a reescrever mentalmente o mistério da equação. Ele não tenta dividir a frio. Ele olha para o problema e questiona: qual é a quantidade exata que, multiplicada pela minha dívida de 4, resulta numa mega dívida de 20? Traduzindo para a nossa analogia, eu sei que tenho blocos de dívidas que custam 4 unidades cada. Quantos blocos dessa dívida específica eu preciso acumular, adquirir ativamente, para chegar no meu buraco financeiro de 20 unidades? E a intuição relacional da criança não falha. Ela sabe que precisa acumular 5 desses blocos. E porque ela está adquirindo esses blocos, ganhando a posse deles ativamente, esses 5 tem que ser uma quantidade positiva. A lógica se fecha de forma perfeita. É brilhante. O aluno não consultou tabela alguma, não acionou a calculadora e não usou a memória de curto prazo para lembrar de um truque rítmico. Ele usou a capacidade pura de raciocínio. Ele converteu um conhecimento que seria apenas declarativo em um domínio procedimental muito robusto. E o cérebro ama construir essas pontes lógicas. É assim que a gente garante que a fiação neural não apenas sobreviva, mas prospere, criando mentes que podem olhar para o resultado de um software ou inteligência artificial e dizer instantaneamente: opa, isso não faz sentido lógico. Mentes que não são submissas a uma máquina. Exato. Mentes soberanas. E isso encapsula o ponto crucial de toda a nossa análise de hoje. Para os professores que enfrentam essas batalhas diárias na sala de aula, exigir que os alunos não usem calculadoras durante os anos de construção da base aritmética não é ser um educador ultrapassado. De forma alguma. Não é um preciosismo nostálgico de quem odeia o futuro.
É o mais puro e rigoroso ato de defesa da soberania intelectual dos alunos. A dificuldade, o atrito que você impõe na sala de aula não é uma barreira para a educação. O atrito é a educação. Exatamente. Nós queremos formar adultos capazes de escrutinar a tecnologia e não consumidores que aceitam qualquer resposta mastigada e embalada em uma interface bonita. E pensando nisso, nós encerramos nossa investigação de hoje com uma provocação final, uma reflexão para que nossos educadores ponderem após o encerramento desta sessão. Nós estabelecemos aqui que a regra suprema e inegável da biologia cerebral é o use ou perca. As células literalmente destroem as conexões que não exercitamos. Sendo assim, se, neste exato momento histórico, nós estamos terceirizando quase que alegremente a nossa lógica espacial, nossas deduções algébricas e o atrito das decisões analíticas para os modelos gigantes de inteligência artificial, quais outras áreas profundas do nosso pensamento já estão sendo podadas? É uma pergunta assustadora. Nosso julgamento ético, nossa capacidade de ponderar contradições e nosso raciocínio crítico. Será que tudo isso já está sendo silenciosa e irreversivelmente podada dos nossos cérebros, sem que a gente perceba, enquanto simplesmente sentamos e aplaudimos as respostas polidas que os algoritmos decidem nos entregar? Fica a reflexão para todos nós.